Bem-vindo à aula 2 do nosso desenvolvimento humano através do mapeamento arquetípico. Bom, gente, no vídeo de ontem a gente falou um pouquinho sobre os condicionamentos, os descondicionamentos, o condicionamento e o descondicionamento. Nós falamos um pouquinho sobre o Big Bang, assim, de uma forma bem generalizada mesmo, né? De como que essa coisa explodiu e começou através da dualidade da vida. Falamos sobre condicionamento, descondicionamento, os centros, os 9 centros, né, que algumas pessoas chamam aí de chakras. Falamos também sobre os canais e as portas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, vamos continuar a nossa visão geral aí, para você poder entender de uma forma holística como que é o mapeamento arquetípico, e depois a gente vai tranquilamente falando de ponto por ponto das coisas que são individuais no mapa ali, no mapeamento, tá? Então é assim, além do que nós discutimos ontem, se você perdeu o vídeo número 1.2, né, você volta lá, que vai estar ali a gente vai deixar ali para vocês já a playlist pronta para só continuar os vídeos, tá? Então volta lá, porque senão você não vai entender. Se você perdeu alguma aula, volta para assistir, porque senão você não vai conseguir acompanhar o raciocínio, tá? E por mais que pareça filósofo demais, filosofando demais, pensando demais, tudo que é dito por uma razão. Existe uma razão pela qual isso é passado para nós. Eu vou explicar isso também através do meu próprio mapa, que o meu mapa ele traz ali alguns arquétipos que são específicos para estudar, aprender e trazer para as pessoas. Então a maneira como eu trago é a maneira correta que eu devo trazer esse conhecimento, né? Cada pessoa tem a sua, é óbvio, e as pessoas que não se identificarem tá tudo bem, porque uma das coisas que o mapeamento arquetípico ensina é que quando você é autêntico e original, você pode ser quem você sem medo de ser feliz, porque as pessoas que não são do teu caminho, elas não vão se identificar, vão se afastar, e as pessoas que estão designadas para estar no seu caminho vão se identificar e vão se aproximar de você. Então tá tudo bem se você não gosta do meu jeito de falar, se você não se identifica comigo, pode ir que tem outras pessoas que falam sobre o assunto, e você vai ser feliz assistindo esses canais. A questão é o profissionalismo, né? Porque eu garanto que o que eu tô trazendo aqui é um conteúdo original, direto da fonte, sem distorção, né? O que, infelizmente, já não tem tanto por aí, né? Então, se esse é o teu caso, engula o sapo e fique pelo conteúdo, né? Mas é assim que funciona, tá? O mapeamento arquetípico, ele mostra que nós temos uma jornada humana, e dentro dessa jornada humana, quando você está, isso é a coisa mais legal do mapeamento, tá? Quando você tá vivendo de acordo com o seu desenho, de acordo com o seu mapa, você não precisa mais se preocupar com as pessoas que gostam, das pessoas que não gostam de você, da maneira como você fala, da maneira como você senta, da maneira como você se veste, porque as pessoas a matemática da coisa vai se encarregar de afastar as pessoas que não vão te ajudar e de trazer para perto de você as pessoas que vão te ajudar. E isso que eu tô falando ainda é uma coisa bem mental, porque a coisa é pior do que isso, tá? O buraco é mais embaixo. Não é por, eu não fui com a cara dessa pessoa porque essa pessoa fala com voz de taquara rachada, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho a voz de taquara rachada. Então alguém não gosta de mim porque eu falo. Isso é uma decisão mental. Então a pessoa decidiu mentalmente que ela não gosta de mim porque eu tenho voz de taquara rachada. E tá tudo bem. Isso é um direito dela. Mas o buraco é mais embaixo. Isso significa que quando nós quebramos esse preconceito, pouco importa como que o Roberto fala, se ele tem voz de taquara rachada ou não. O que importa é que eu senti de acordo com a minha estratégia. Lembra que eu falei no vídeo de ontem, no vídeo anterior, sobre respeitar a bendita da estratégia? É disso que eu tô falando, tá? É quando você quebra os tabus, quebra os preconceitos, quebra as crenças limitantes, que tudo isso tá cristalizado junto com o preconceito. Então, o preconceito de alguém, seja lá qual for a razão, tá? Pela cor da pele, pela orientação sexual, né, digamos assim, pela religião, não importa, pela política, esses preconceitos que parece, né, que é complicado de falar sobre isso, mas parece que a gente tá querendo ignorar todas as coisas. E é exatamente isso que a gente está querendo fazer. A gente tem que ignorar todas as coisas que a cabeça fala.
Porque a cabeça vai te falar, olha, o fulano não é bom porque ele é do partido tal, ou ele vota pro partido tal. O fulano não é bom porque ele é homossexual. O fulano não é bom porque ele é da religião tal. O fulano não é bom porque ele tem o tom de pele tal. E assim por diante. Então, o que acontece? Esses preconceitos todos que a gente fala, que a gente traz, são preconceitos que a mente que decide, é ela que decide isso. Né? Não está na tua autoridade, na sua estratégia. Né? Que a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, sobre quem está no comando, tá? Da história. Mas esses preconceitos são da cabeça e eles impedem você, presta bem atenção que isso é importante. Os preconceitos impedem você de chegar onde você veio para chegar por conta disso. Então você mentalmente cria uma resistência e você não vai conseguir acompanhar fazer a tua jornada arquetípica por conta do preconceito, que é uma decisão mental, que é o que a cabeça quer. Então lembra que eu disse no vídeo anterior que aonde Deus não está, o diabo faz a festa? É mais ou menos isso. Então a tua cabeça, ela vai trabalhar em todos os centros, em todos os arquétipos, em todas as portas e canais que não estão definidos, para que você use esses preconceitos para sair do teu caminho. Então existe um caminho que foi feito única e exclusivamente para você e que a tua cabeça vai fazer de tudo para te tirar desse caminho, porque existe um porquê para isso, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas existe um porquê da cabeça fazer isso, que não é um porquê muito legal, mas é um porquê que mantém a humanidade seguindo como ela está. Então, né, a gente volta a falar um pouquinho de sistema. O sistema existe por uma razão, ele mantém lá, falamos no vídeo anterior, da pirâmide de Maslow, inclusive, que traz algumas questões lá, onde as pessoas mais desenvolvidas, mais estudadas e com mais dinheiro sobem para o topo da pirâmide, enquanto o resto fica embaixo. Então o efeito manada, ele sempre vai estar embaixo, que é o quê? O que todo mundo está fazendo. Porque não é porque todo mundo está fazendo que está certo, é porque todo mundo está fazendo, então a gente faz também. Essa é o raciocínio, né, que é o que a gente chama de efeito manada. Então, que é quando você vai e faz o que todo mundo está fazendo, porque todo mundo está fazendo. Né? E você, às vezes, nem pensa. É tipo quando você passa na porta de um restaurante e o restaurante, um restaurante está lotado, o outro está vazio. Você vai aonde está lotado, porque a tua cabeça já começa a entrar no efeito manada. Não é porque a comida ali é melhor, às vezes não é. Não é porque a comida ali é mais barata, às vezes não é. Não é porque a comida ali o chefe ali é renomado, às vezes não é. Inclusive, tem estudos que mostram o mesmo chefe com 2 restaurantes diferentes, um lotado e outro não. Qual é a resposta? É justamente por conta da questão do efeito manada. Então nós temos, além de toda a questão atômica que a gente não vê, do condicionamento atômico, a gente tem a questão do condicionamento social, que é quando você é condicionado mesmo, é condicionado a fazer alguma coisa porque todo mundo está fazendo e às vezes é inconsciente. Existe uma série imensa de estudos científicos para que você possa entender que as pessoas se comportam como fruto do meio em que elas vivem. Né? E isso é a parte do condicionamento externo. Aí tem aquela parte que eu falei ontem no vídeo, do condicionamento atômico que a gente não vê, tá? Esse condicionamento atômico é o que faz com que o buraco seja ainda mais embaixo. Porque você não percebe, você não precisa nem falar com a pessoa que está ao teu lado, você não precisa nem conhecer a pessoa. Se você está lá na fila do pão, esperando para pegar o teu pão, todas as pessoas que estão ali ao redor de você, em 5 metros ou menos de distância, já estão influenciando o teu corpo áurico. O teu corpo áurico, ele tem 5 metros de distância, e ele vai pegando tudo que está ali. Então, todas as portas, todos os arquétipos, todos os canais e todos os centros que você não tem definidos, eles trazem, lembra que os opostos se atraem? Ele fica atraindo as pessoas que têm esses centros, essas portas, para que você ative. Então, a gente também vai falar sobre isso futuramente, sobre o livre-arbítrio, né, que tem essa questão do livre-arbítrio de ser, você fala, mas eu tenho o livre-arbítrio de ficar ali ou não, eu que decido o que eu falo, eu que decido o que eu faço, eu que decido aonde eu vou e com quem eu me conecto. Não é bem assim, isso aí é a tua cabeça que está falando, né? O livre-arbítrio existe? Vamos falar que ele existe até a página 3, a gente vai falar sobre isso melhor mais pra frente, tá? Mas existe uma força muito maior, né? Fazendo com que, lembra que existe uma matemática perfeita na vida? Né? Por que todas as coisas estão onde elas estão, todos os planetas e estrelas estão onde eles estão, carregados por uma energia da física quântica que faz com que essas coisas
funcionem numa perfeita harmonia, porque existe uma matemática para tudo isso, né? Inclusive os egípcios, né, os povos antigos, né, eles sabiam muito bem disso. Todas as construções deles eram baseadas nessas matemáticas, né? Porque nós seres humanos, somos primitivos, mas a gente tenta chegar o máximo possível dentro dessa perfeição. A gente fica tentando se conectar com essa matemática, fazer com que essa matemática funcione racionalmente, né? Mas a gente não precisa, porque ela já está funcionando atomicamente. Então, toda essa questão atômica de eu vou encontrar com pessoas, eu vou estar com pessoas, eu vou comprar pãozinho na padaria, todas essas questões que a gente acha que é mental, não é mental, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Antes que vocês me matem aqui logo no começo dos vídeos. E por mais que, olha, isso é uma coisa muito importante, tá? Por mais que nós falemos, né? Por mais que eu fale de coisas que vocês não gostem, e por mais que eu fale de coisas que toquem na crença de vocês, continue assistindo, que você vai estar fazendo um favor para você mesmo, que é entender, por mais que doa nas crenças, porque o mais difícil é descristalizar as crenças, desconstruir as crenças. E nós estamos cheios delas, principalmente pessoas que são pessoas religiosas ou ex-religiosos. Mesmo quando você abandona a religião, é impossível abandonar de fato, né, porque existe uma ligação que nós temos com algo maior, e esse algo maior, que é o verdadeiro arquétipo do religare, religião, religare, é se religar com Deus, com algo maior, a gente não perde isso nunca, né? Inclusive os ateus têm isso também, né? Então, isso aí é uma outra história, tá? Mas vai tocar nesses pontos e vocês não vão gostar. Então eu lembro que quando tocou nesses pontos, eu não gostei. Porque mexer em algo que você está acostumado, que você cresceu, é uma tradição, é uma cultura, é muito intrínseco dentro de nós, principalmente nós aqui da América, os povos da América, nós temos essa questão cultural religiosa muito grande, né? Principalmente nós latinos, né, aqui do Brasil. Então imagina que para nós isso é uma loucura quando alguém começa a tocar nesses pontos e querer desconstruir alguma coisa, que eu também não quero desconstruir nada na tua cabeça, tá? Quem tem que querer é você, eu só estou trazendo para vocês as informações que eu aprendi e que para mim funcionou, e funciona muito bem, né? E que não é igual para todo mundo, né? E eu vou trazer essa diferenciação para que vocês possam entender que é diferente, inclusive para uma mesma família de 5 pessoas, né? Então cada pessoa vai ter o teu tipo, a tua estratégia, os teus arquétipos, nunca vai ser igual nem dentro da própria família. Quando é dentro da própria família, tem a questão genética, porque existe o imperativo genético, que é aquilo que você vai passando para frente, e tem a questão que a gente vai discutir mais para frente, talvez não aqui no canal, porque a gente é proibido de discutir esse assunto aqui, mas o imperativo genético ele é forte. E não há nada mais forte do que ele, inclusive, dentro do desenvolvimento humano, tá? E aí, a gente traz aqui essa questão de estar lá na fila do pão, e as pessoas que estão ali em volta de você estão ativando essas portas, esses arquétipos, esses centros de você, e às vezes você não sabe nem o porquê. E a gente tem essa bendita mania de falar que, eu encontrei com o fulano hoje, e eu saí de lá carregado, fulano, credo, esse fulano... Gente, isso não é verdade. Isso está longe de ser a verdade, porque é o seguinte, bom, aí depende muito do ponto de vista, né, porque tudo é um arquétipo, tudo é uma moeda de dois lados, né, um arquétipo é uma moeda de dois lados, e isso também porque o fato do fulano tá carregado, não é no sentido de que a gente acredita, porque aí a gente tem aquela crença de que o fulano tem uma energia pesada, né. E aí complica tudo, gente, porque não é bem assim que funciona. Quando nós agimos de acordo com a nossa autoridade, a nossa estratégia, tem dia que você não vai poder entrar em contato com o fulano ou com a fulana. E tem dia que vai. Não é igual todos os dias. Porque o teu mapa arquetípico, ele é guiado por uma força maior que está lá conduzindo o teu avião. E essa força que conduz o avião é ela que sabe o caminho que ela deve e o caminho que ela não deve seguir, para levar você para os pontos turísticos mais interessantes e mais importantes e mais legais, onde você vai encontrar com as pessoas mais corretas para você. O problema é que a gente passa por cima disso. A mente quer que você não escute isso, né? Aquilo que vem de dentro, que te leva para o teu caminho,
tá sempre brigando com a mente. E a mente é o diabo. Lembra disso? A mente mente. Ela faz com que você acredite em coisas que não são verdadeiras sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua personalidade. Então você vai sempre estar caminhando num caminho de incertezas sobre você mesmo, se você não estiver caminhando sendo guiado pela tua autoridade interna, que é o mais importante. Ser guiado pela autoridade interna é o mais importante. Quando você é guiado pela autoridade interna e você encontra o fulano na rua, né, aí eu vou falar de mim, do meu caso, tá? Que é o melhor exemplo que eu posso dar. Quando eu encontro com alguém, eu sou um gerador manifestante. Então, quando eu encontro com alguém, imediatamente, porque eu sou sacral, eu não sou emocional, eu sou sacral. Tem variáveis ali dentro, tá? Não é igual para todo mundo. Então, no meu caso, eu sou um gerador manifestante sacral, tá? Quando eu encontro com alguém, no momento imediato, eu sei se eu devo ou não falar com aquela pessoa. Se eu devo ou não engajar, interagir, estar em contato com aquela pessoa. Porque o meu sacral, as tripas, elas vão dizer Se for não, vai vir de lá de dentro. E se for sim, é É simples assim. Quando você escuta essa autoridade interna, que no meu caso é sacral, que disse significa que você pode e deve ir lá falar com essa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente tem algo que te interessa, que é bom pra você. Não é o interessa que interessa pra mente, tá, gente? É outro tipo de interesse atômico. Algo que é bom pra você. E o piloto sabe disso. Então ele sabe que aquela pessoa, naquele dia, ela tá com alguma porta ativada, ou ela tem uma porta ativada, ou ela tem um centro ativado, que vai interferir de acordo com o teu mapa, positivamente. Então vai ser pra mim. Agora no dia, mesma pessoa, hein? Mesma pessoa, mesma situação, mesma ocasião, mesmo dia, eu entro em contato, bato o olho na pessoa e minha tripa faz Eu não posso falar com aquela pessoa hoje. Amanhã talvez. Semana que vem talvez. Hoje, nesse momento, talvez até hoje mais tarde eu possa. Mas hoje, nesse momento, eu não posso. Porque eu já senti aqui dentro, imediatamente, a resposta sacral dizendo E o mais incrível é quando você entende esses sinais e você começa a respeitá-los. Você não passa por cima dele. Porque existe aquela questão da frustração de um gerador manifestante que passa por cima desse por exemplo, e aí ele vai lá assim mesmo e ele interage com a pessoa ou com a situação e ele acaba ficando frustrado, briga, tem problemas, né? Pode inclusive ter problema de colocar a tua vida em risco, né? Porque quando o teu corpo faz ele tá falando pra você, olha, não vai ali, porque ali essa pessoa pode te dar algum problema. Naquele momento pode ser um problema. Então, isso é muito importante, você entender isso, porque quando você escuta a tua autoridade e sua estratégia, você simplesmente se coloca a conversar somente com as pessoas corretas pra você. É simples assim, tá? Enfim, quando você tá ali na fila do pão, vamos voltar pro assunto aqui, volta. Quando você tá na fila do pão, as pessoas que estão ali ao teu redor estão todas ativando, né? E a probabilidade é que todas as pessoas que estão ali, uma depende da outra. Então é a necessidade da vida social, que a psicologia inclusive explica isso, e durante a época do Covid, pra quem não percebeu, todo mundo ficou meio pampam, né? Meio lelé. E nós estamos ainda, inclusive hoje. As pessoas perderam a paciência, as pessoas estão mais mal educadas, as pessoas estão fazendo coisas do arco da velha, porque ficou mexido lá naquela época lá, foram 2 anos, né? Daquela coisa de sai, não sai, pode, não pode, se comunica, não se comunica, né? Vê gente, não vê gente, pode ir na padaria, não pode ir na padaria. Lembra? Quem não lembra? Muita gente morreu porque pegou a doença, mas quem não morreu ficou aqui meio lelé. E isso é pra todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Então, essa questão afetou a vida social das pessoas justamente porque nós temos a necessidade de fazer aquilo que Napoleão Hill já falava lá atrás, que é o tal do masterminds, que é quando você encontra alguém, se conecta com alguém, e nem Napoleão Hill sabia disso naquela época. Hoje a gente sabe. É porque você precisa fazer, você depende das conexões atômicas para que você possa fazer as interações na vida e não tem nada a ver com a cabeça, tá? Porque eu ia falar e fazer as ligações mentais, mas não tem nada a ver com a ligação mental. O buraco é mais embaixo, porque a conexão atômica que é feita, a gente nem vê.
nem sabe que foi feito, a gente só fez. Não precisou nem trocar uma palavra com a pessoa, você não precisou nem olhar para a pessoa, o simples fato de estar ali no mesmo ambiente que a pessoa já fez com que você ativasse atomicamente o arquétipo e a energia já está ali. E aí, às vezes, você tem uma ideia que está lá na tua cabeça definida, por exemplo. Mas a cabeça é definida, mas não é conectada. Então a ideia, ela fica o tempo todo ali tentando se manifestar. Mas ela não pode se manifestar porque ela não tem conexão. Então, nesse caso, o teu corpo, atomicamente, a matemática da vida, faz com que você se encontre com pessoas que vão conectar aquele canalzinho ali para você, fazendo com que chegue até o ajna e com que chegue até a garganta. E aí a garganta é o centro de manifestação. A gente vai explicar cada um dos centros para que fique mais fácil para você entender nas próximas aulas, tá? Hoje é só um apanhado geral mesmo. Mas existe essa questão atômica. E a gente sempre acha, tipo, 3 horas da tarde deu uma vontade de comer um pãozinho, né? A gente fala assim, né? E aí a gente vai lá na padaria comprar pão. Isso é tudo desculpa mental, né? É a cabeça achando que tá com vontade de comer pão. Não é. Até vai parecer um pouco loucura o que eu tô falando aqui agora, tá? Mas mais pra frente eu sei que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Até a pessoa do caixa do supermercado que você passa foi escolhida. Porque ela provavelmente tem algum arquétipo, algum centro que você precisa ser ativado para que você tenha uma conexão que você precisa ter para que, sei lá, colocar um projeto, dar vida a um projeto, para manifestar alguma coisa. Porque a cabeça, ela tá tentando manifestar o tempo todo os pensamentos dela. Ela quer que os pensamentos dela sejam filtrados pelo ajna e possam ser manifestados pela boca. Do mesmo jeito que o centro da raiz lá embaixo, ele tá o tempo todo tentando manifestar coisas, que você faça alguma coisa. Então tem que fazer, tem que lavar, tem que cozinhar, tem que levar as crianças não sei aonde, tem que se preocupar com o marido. Então tudo isso é uma questão de manifestação. Então lembra que a gente tem um ditado que diz: todos os caminhos te levam a Roma? É a mesma coisa, garganta é Roma. Garganta foi feito para manifestar, é o centro de manifestação. É ela que transmuta a coisa. Para ela transmutar, o corpo fica fazendo pressão o tempo todo, da cabeça para poder manifestar os pensamentos e da raiz para poder manifestar as ações. Então é o tempo todo querendo fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. E é por isso que o ser humano é tão barulhento. Nós somos barulhentos a ponto de estar falando o tempo todo. E falando coisas que não tem o menor sentido, né? Eu, por exemplo, né, eu tô ficando cada vez mais antissocial por conta disso. Eu não tenho paciência de falar com pessoas que não chegam a lugar nenhum com o pensamento dela. Então, assim, a pessoa fica falando pra fazer barulho, pra falar, e pra rir, e pra fazer aquela bagunça, enquanto que não teve nada de qualidade que saiu dali. E isso me incomoda um pouco. Então eu prefiro ficar no meu cantinho, lendo meu livro, escutando minha música, relaxando, meditando, né, trabalhando, do que estar interagindo com a massa no sentido de estar o tempo todo no meio de uma muvuca que não tem valor nenhum, não tem qualidade nenhuma, não agrega nada para o desenvolvimento humano, né, por conta dessa questão, porque a gente fica tentando ali fazer essa conexão para a manifestação acontecer. E isso é do ser humano, só que o ser humano não sabe disso. Então ele fica fazendo barulho o tempo todo, tentando fazer alguma coisa o tempo todo, né? Então você percebe que as pessoas estão o tempo todo ocupadas com alguma coisa. Ou elas estão ocupadas falando, ou elas estão ocupadas fazendo. E as pessoas que já entenderam isso, as pessoas que já sacaram, porque tem gente que não sabe, não tem acesso, não teve acesso ao conhecimento, mas elas já sacaram. Alguma coisa já disse, e eu vou explicar sobre isso também, que a gente tem a capacidade de receber esse alguma coisa e entender sem saber que já entendeu, né? Que é o que a gente chama lá no espiritismo de mediunidade. Estou recebendo uma informação aqui. E tem gente que recebe e não percebe que recebeu. A informação chegou, foi sintetizada ali no ajna, sintetizou o pensamento, o conhecimento, e agora ela vai ser manifestada. Só que essa pessoa que sacou a coisa, sem perceber que sacou, ela simplesmente se isola. Daí ela começa a achar que tem problemas com a sociedade. Eu tô ficando antissocial, porque eu tô com algum problema, eu tô depressivo, né? Então a pessoa começa a achar que tem vários problemas que na verdade ela não tem, né? Porque ela simplesmente decidiu não seguir o efeito manada que eu tava falando lá atrás. Porque a maioria das pessoas, lembra que tem 3 a 4% só das pessoas que têm acesso ao conhecimento. Essas pessoas, a gente nem vê eles, né?
E por quê? Se questione. Por que a gente não vê essas pessoas? Será que é porque essas pessoas têm medo de sequestro? Pode ser. Isso é uma coisa mental. São coisas mentais. Eu não vou pra rua porque eu tenho medo de sequestro. Por exemplo, não é o meu caso, não tenho nada pra perder, então ninguém vai querer me sequestrar. Mas nós estamos falando dessa população de 3, 4% de pessoas que tem o poder de manipular a vida das outras pessoas porque eles têm esse conhecimento. Então essas pessoas, elas não saem mentalmente na cabeça delas porque não quero me misturar, não gosto de pobre, sei lá eu o que eles pensam, né? Não vou me misturar, não vou colocar minha vida em risco, né? Essas são as questões mentais. Mas a verdadeira questão é porque essas pessoas já não têm mais a capacidade de estar num lugar onde o povo está o tempo todo manifestando pensamentos, manifestando ações que não estão corretas. E quando você se alinha com o teu tipo único, todas essas questões vão te incomodar. Você vai se incomodar porque as pessoas estão fazendo muito barulho, por nada, porque as pessoas estão fazendo o tempo todo, fazendo barulho, falando ou sei lá, não importa, qualquer coisa que esteja desalinhado, porque as pessoas estão desalinhadas. E quando as pessoas estão desalinhadas, elas acabam te desalinhando se você entra da forma incorreta no relacionamento. Porque se você entra da forma correta, você também tem a possibilidade de alinhar a pessoa, que é a coisa mais bonita do mapa. Então quando você entende o teu mapa, você começa a alinhar os outros. Você se alinha, que é o mais legal, né, porque a gente começa a ter uma vida mais próspera, a ter uma vida mais significativa, alinhada com quem eu nasci para ser. E aí você começa a perceber que realmente você não precisa se preocupar com um monte de coisa que antes você se preocupava, porque agora você está alinhado com o teu objetivo único de vida. Deixa eu ver quanto tempo foi. Tá. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Deixa aqui o comentário aqui embaixo. Tá fazendo sentido, Roberto? Não, é loucura o que você tá falando, isso aí não tem nada a ver. E se você acha que não tem nada a ver, me fala por que você acha que não tem nada a ver, porque eu gosto de saber para eu poder rebater, né? Porque isso é democracia. É quando você fala o que você acha, e aí eu penso, raciocino em cima disso que você tá falando e dou o meu ponto de vista. E aí você pensa, raciocina e dá o seu ponto de vista, e é isso que a gente faz aqui no nosso canal. É isso que eu gostaria de fazer aqui no nosso canal, porque é importante. Eu também não tenho todas as respostas da vida, né? Eu só sei o que eu sei. O que eu não sei, eu ainda não sei, né? E talvez eu nunca saberei, né? Mas a gente está aqui para aprender. Então inclusive esse canal é para isso, né? Para eu aprender e trazer para vocês o conhecimento para que vocês possam começar a usar e começar a manifestar uma vida perfeita, porque a vida, quando você segue sua autoridade, a sua estratégia, a vida é perfeita. Você sente que realmente, se você reclama de barriga cheia. Se você realmente começa a viver uma vida muito mais leve, porque você não precisa mais se preocupar com essas questões da vida. Inclusive, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas o que eu tenho de cliente, né, mulheres que são bonitas, que são independentes gente, fiz até um vídeo no Instagram essa semana passada falando sobre isso. Mulheres bonitas, independentes, inteligentes, que acham que elas são um problema porque ninguém quer mais, porque elas não levam toco, os caras não aparecem, os caras não comparecem, os caras não se correspondem, né? E na verdade não tem nada de errado, nós estamos fazendo uma transição, a gente vai falar sobre isso futuramente também. Os relacionamentos, como nós acreditamos ser corretos, que é aquilo que a mente diz que antigamente os nossos pais, os nossos avós faziam, que era se casar e ter filhos e viver feliz pelo resto da vida, que isso também nunca existiu, era uma coisa mental, não existem mais, né? E já não existe mais há muito tempo, tá? Só que a gente não quer aceitar, porque a gente ainda é daquela leva, né? A gente ainda é da época onde a gente via os nossos avós morrendo junto, a gente ainda via os nossos pais morrendo junto, né? E então a gente não quer aceitar. Mas a questão, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? O relacionamento, como nós acreditamos ser o perfeito, né, que nós, que pena, já não se vive mais como se vivia antes. Na verdade é ainda bem, graças a Deus, porque antigamente as pessoas eram obrigadas a se casar e viver num relacionamento pro resto da vida. Inclusive eu falo pra minha mãe, mas se era tão ruim assim, por que a senhora não se separou do meu pai? Não podia, eu não podia, porque o que todo mundo não ia falar? Então, naquela época, as pessoas eram obrigadas a ficar ali casadinha, bonitinha, com a boca fechada, quietinha, escutando e respeitando dentro de casa, né? Porque se saísse fora de casa, virava, né, mulher da vida, né? Mulher da vida.
Então nenhuma mulher queria. Então aquele relacionamento já não funcionava. Só que a gente não queria aceitar, né? E eu não tô falando o que é certo, o que é errado. Eu estou falando que de acordo com a visão, né, do desenvolvimento humano, a gente já vivia um relacionamento errado, né? E agora a gente está vendo cada vez mais forte a individualidade, né? O relacionamento individual, que é aquele que eu te amo, a gente se casa, mas você vive na sua casa e eu vivo na minha, né? Que é difícil de aceitar, porque a mente tá tentando brigar o tempo todo. A mente quer o que a mente quer, né? O que o ego quer. O ego e a mente, eles trabalham assim, ó. É assim. A coisa são carne e osso. Então, unicarne, né, que a gente fala em português. Unicarne. Então, gente, aquele tipo de relacionamento já tá beirando o fim aí. E a gente vai ver, bom, se a gente estiver vivo, né, a gente vai ver a nova geração que não vai ter mais esse tipo de relacionamento. Principalmente depois de 2027, que é uma outra história que a gente vai falar mais pra frente também, tá? A gente tem um evento que vai acontecer em 2027, uma mutação genética que vai alterar completamente a forma de alimentação e de segurança do ser humano. Então os seres humanos, no futuro, eu espero ver isso, tá? Espero que eu não morra, espero que eu tenha tempo de ver isso. No futuro nós teremos pessoas de consciência tão elevada que essas pessoas não vão ter mais a necessidade de ter polícia. Então essa é uma profissão que vai desaparecer. Por mais que pareça loucura a gente falar sobre isso hoje. Então a gente fala, nossa, como assim, gente? O povo tá ficando cada vez mais ignorante, o povo tá ficando cada vez mais bruto, né? Tá todo mundo rodando com todo mundo e é impossível, né? Não é impossível, gente. A consciência está vindo. Lembra que existe, não aprendeu por amor, vai aprender na dor? Nós vamos aprender. Calma. Calma que tá chegando. E em 2027 o evento acontecerá. Então, olha, nós estamos em 2024, gente. Praticamente 2025, né? Outubro, novembro já. Estamos em novembro, né? Então, novembro, dezembro, 2 meses, 1 mês e meio, acabou. Aí a gente chega em 2025. Aí tem mais 2 anos. Então nós temos 2 anos aí de experiência do que é velho. Então nós estamos... O mais legal é isso, né? Nós estamos vendo a fase do antes e depois. É tipo a minha geração que chegou antes da internet e nós passamos pelo antes da internet, internet e pós-internet, né? A pós-revolução da internet. Nós estamos aqui agora presenciando a inteligência artificial tomando conta de tudo, né? Então, é a mesma coisa. Nós somos da leva que vamos ver o antes, o durante e o depois do evento, se nós estivermos vivos. Eu espero que nós estejamos. Falta só 2 anos. 2027. Que é quando essas crianças começam a nascer. Então, é claro, vai ter um tempo ainda, né? A gente não vai... talvez a gente não vá ver essas pessoas casando, tendo filhos, né? Porque vai estar muito tarde para nós. Mas nós vamos ver eles chegando. Nós vamos ver eles tomando conta do planeta. E assim, eu tenho as minhas teorias, tá? Uma das minhas teorias é que eu não posso falar aqui porque senão o canal vai ser derrubado. Mas, gente, não vai ter o que fazer. A gente vai ter que abrir uma comunidade pra gente poder falar os vídeos de forma aberta. Porque é muito ruim, vocês não têm noção do como é ruim isso. De eu me sentar aqui e eu ter que ficar pensando na próxima palavra que eu vou falar. Porque se eu falar a palavra X, meu canal pode ser derrubado. Se eu falar a palavra Y, meu canal pode ser derrubado. E eu não gosto, porque eu sou uma pessoa que, primeiro, eu falo muito palavrão. Não parece, mas eu falo. E eu gosto de falar palavrão. Eu adoro falar palavrão. Dá um alívio quando eu falo palavrão. Então, esse conteúdo não é um conteúdo infantil. Eu sempre coloco lá, quando a gente vai subir o vídeo, eles perguntam, né? Se é um conteúdo infantil. Não é um conteúdo infantil. Até aqui no canal a gente ainda é respeitoso, né? Eu evito falar o máximo possível. Mas a gente fala, às vezes a gente fala coisa que não deveria falar, né? E por isso que quando eu faço evento somente para adultos, né? Porque eu tenho esse problema, né? E as pessoas podem não gostar. E claro que eu evito, né? Eu tenho a minha questão profissional, eu sou ético, então eu tento falar o mínimo possível para que não incomode ninguém, porque tem adulto também que não gosta, né, gente? Então a gente tem que ter um pouquinho o senso de noção, né? Mas o problema nem é esse, o problema é quando a gente vai falar mesmo das questões, né, do que tem que ser falado, né, como que é o caso do imperativo genético, que a gente vai ter que falar sobre isso, e aqui a gente não vai conseguir falar, porque são palavras que são ligadas a temas que não pode falar. Né? Tem questões políticas que a gente não pode falar, né? Tem questões
Eu até evito falar, é que aqui a gente tem que dar comparações. É por isso que eu nunca falo o nome de ninguém, eu simplesmente falo que pode ser da direita ou pode ser da esquerda, e aí vai ter a dualidade da vida, que é normal e vai sempre existir isso aí, pouco importa o que você queira. Né? Pouco importa se alguém falar, olha, eu gostaria de uma nação que fosse, sei lá, não vou nem saber explicar agora, mas uma nação que fosse toda unida com... Isso nunca vai existir, gente, porque... também vamos explicar isso futuramente, mas existe um porquê para isso, tá? É a dualidade da vida, é a dualidade da coisa, é a dualidade do arquétipo. O ser humano sempre vai ter essa configuração para que a coisa continue acontecendo de acordo com aquilo que a gente falou no vídeo anterior. Então, já esquece isso aí, tá? Mas vai ter esse evento, vamos voltar para o assunto aqui, ó. Volta. Vai ter esse evento que vai acontecer em 2027, onde a criança Rave vai nascer, R-A-V-E, sabe aquela balada? Rave. Então, o nome rave significa acontecimento. Né? Então, assim, aonde que vai ter a rave essa semana? Aonde que vai ter a balada rave essa semana? A palavra rave significa acontecimento. Então, aonde que vai ser o acontecimento? Só que agora nós estamos falando do acontecimento atômico, que acontece em 2027, que é quando as crianças vão nascer, as crianças com um novo potencial, né? É que eu estava falando exatamente sobre isso. A criança que vai nascer com um novo potencial, que eu já tenho a minha teoria, que infelizmente eu não posso falar aqui para o canal não ser aberto, mas a minha teoria, gente, até agora eu não errei nas minhas teorias atômicas. Tudo que eu analisei antes, eu falava, eu acho que é isso, depois com o tempo a gente começa a ver que era realmente aquilo. E isso é uma das questões que eu tenho quase certeza absoluta é duro, né? Mas eu tenho quase certeza absoluta que essas crianças que vão chegar em 2027 já estão chegando, já estão por aqui, e nós estamos diagnosticando essas crianças como crianças doentes, e elas não são. Elas só são melhores do que nós. E nós não conseguimos ver algo melhor do que nós, porque nós somos primitivos e nós somos limitados. Então a gente não é capaz de enxergar nada além de um palmo da nossa frente. Né? E o que eu tenho percebido é que essas crianças já estão por aqui e já estão mudando o planeta para melhor, e a gente está tentando fazer com que elas caibam na nossa caixinha, porque nós estamos ainda numa caixinha. E esse está sendo o desafio desse momento, que a partir de 2027, se eu estiver correto, essas crianças não vão mais depender da gente querer ou não que elas façam parte de uma caixinha, porque só vai nascer esse tipo de criança. Então é elas que vão dominar o mundo. A gente não vai nem estar aqui mais tarde para poder dominar. Então elas vão ter uma consciência tão grande, tão perfeita, que isso vai ajudar bastante a elas, porque nós já somos casos perdidos. E outra coisa, essas crianças também vão ter, dentro do imperativo genético delas, a questão do não se alimentar mais de vida. Então, de vida animal, né? Elas não vão... Já existem crianças hoje que nascem e não se alimentam de nada animal. Elas simplesmente não querem. Elas se recusam. E não é porque alguém ensinou. Às vezes o pai e a mãe a gente já viu isso, tem casos na internet, inclusive, de vídeos de o pai e a mãe, a família inteira é carnívora, e a criança fala, não, eu não quero, não gosto, é um ser vivo. Então existe uma consciência que vai ser trazida aí, que vai vir, não vai ser trazida para nós, porque nós já somos casos perdidos. Vai vir uma consciência aí para tomar conta do planeta, e essa consciência que vai cuidar do planeta, porque nós já se dependesse de nós aqui, ó, já acabava o mundo já, porque a gente tá acabando com tudo. E é eles que vão reconstruir a coisa. Mas é outra história, é outro tudo, gente. Isso aí vai realmente, a gente vai ter que ir lá pra nossa comunidade. Inclusive eu já comecei a semana passada a falar sobre isso, da comunidade, porque a gente vai precisar, eu vou precisar de um lugar onde eu possa falar o que precisa ser falado. Porque senão a gente vai ficar aqui, vai morrer nadando e eu não vou conseguir entregar o conteúdo corretamente, porque não pode falar a palavra tal. Não pode falar do assunto Y. Então a gente vai ver sobre isso e a gente volta aí, provavelmente ali no mês de janeiro, fevereiro. Janeiro não, porque janeiro eu tô de férias. Esquece. Dezembro, janeiro eu tô de férias, são os únicos 2 meses que o meu marido vem pro Brasil. Então eu aproveito os 2 meses que ele tá aqui, tiro férias, entre aspas, porque eu continuo trabalhando, mas o máximo de tempo possível que eu posso passar com ele eu passo. Então janeiro e fevereiro, esquece que eu não vou estar aqui. Mas a partir, dezembro e janeiro, aliás. Mas fevereiro eu já volto com conteúdo da nossa comunidade. Então a gente vai ver como que vai funcionar a comunidade, tá? Porque eu tô querendo... a minha intenção, gente, é o seguinte, eu vou até falar pra vocês já aqui qual é a minha intenção.
A minha intenção é trabalhar o mínimo possível com a minha agência de marketing, que infelizmente o meu ganha-pão vem de lá, né? Ou das minhas análises, que eu faço muita análise individual de mapeamento arquetípico. O meu ganha-pão vem de lá, isso eu não posso parar, é o meu ganha-pão, não tem como parar isso, né? Mas eu quero me dedicar ao nosso canal, eu quero, agora que eu tenho a possibilidade, que eu tenho o tempo e que eu tenho condições também de parar para poder fazer isso acontecer, eu quero me dedicar. Mas, como eu disse no vídeo de ontem, no vídeo anterior, eu tô com um problema na mão e gente, tá sério, não dá pra ver, né, claro, é aquele... Ah, não posso falar essa palavra também. Meu Deus, é terrível isso aqui, gente. Eu estou com um problema na mão, minha mão está deficiente e eu não posso, e as pessoas não veem, então não é uma deficiência que você vê, né? E eu não estou conseguindo trabalhar no ritmo que eu gosto de trabalhar, eu não estou conseguindo produzir no ritmo que eu gosto de produzir, né? Por conta disso. E aí eu não consigo, né, me parar, fazer o meu trabalho e parar para fazer isso aqui e ter a minha vida pessoal, porque são muitas coisas num pequeno espaço, período de tempo. Então eu vou ter que fazer disso uma profissão. Né? E para eu fazer disso uma profissão, eu tenho que ganhar dinheiro. Né? De alguma maneira, alguma coisa tem que entrar. Então o que nós estamos pensando é o seguinte, inclusive vai ser até bom eu falar sobre isso aqui, para vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Uma ideia que nós tivemos foi de fazer uma comunidade paga. Né, e a gente vai ter ali uma comunidade onde a pessoa paga, sei lá, por exemplo, R$20 por mês, R$25 por mês, e aí ela tem conteúdo de qualidade, conteúdo integral, né, onde a gente possa levar ali, falar o que precisa ser falado, como se fosse um curso mesmo, né, uma certificação, digamos assim, onde você vai entrar ali e vai ter o conteúdo inteiro, sem medo de falar, sem medo de falar palavras que vai ser derrubado no canal, porque daí a gente usa esse dinheiro que as pessoas vão pagar para pagar a plataforma, porque é pago, né? E a gente paga, e aí a gente não tem custo, e aí a gente consegue ter uma comunidade perfeita, onde todo mundo pode participar, e eu posso falar qualquer palavra sem ter medo de ter problema, e ao mesmo tempo a gente consegue conectar pessoas que querem conexão, porque tem muitas pessoas, como eu, por exemplo, a gente quer conexão. Né? O grande problema de ter conexão, gente, eu vou inclusive falar um outro problema aqui com vocês, que é um problema muito sério que acontece muito comigo. É quando, por exemplo, não estou mais no meu horário de trabalho, é o meu horário de lazer, que é pouco, acredite, é muito pouco. Pra eu ir na praia, eu estou em Florianópolis, gente, eu moro na praia, é alguns metros da praia. Eu não gosto de ir pra praia, é muito raro ir pra praia. Quando eu vou pra praia, é quando eu tô muito mesmo na vontade de ir pra praia, tipo assim, gente, que dia gostoso, hoje eu vou pra praia. E aí eu vou. E eu tenho que estar na vibe pra isso, tá? Porque a minha autoridade interna tem que me dizer, né? E aí, quando eu vou pra praia, eu chego lá, e aí eu encontro alguém que assiste o meu canal, que acompanha, né, que gosta dos mesmos assuntos que eu, e a pessoa quer falar sobre isso. Ai não, gente, não faz isso. Eu vou adorar se você vier e sentar comigo ali e conversar e a gente bater mó papo, eu vou adorar. Mas falar sobre trabalho, gente, eu não vou. Porque é o meu único momento de lazer que já é pouco. Então, eu quero que fique bem claro, porque pode ser que a pessoa venha querer falar de trabalho comigo e ela leve um coice. E aí ela não vai gostar. Então, se for para falar de trabalho, entre em contato com o nosso WhatsApp Business, que eu tenho lá uma equipe de comunicação. Eles respondem vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, eles estão aptos para responder. Nós temos o nosso robô, a Silvia Maia. O nosso robô é um robô altamente treinado, humanizado, para responder todas as dúvidas que as pessoas tiverem de qualquer questão nossa. Então, 24 horas por dia, você tem um robô humanizado, não é um robô tipo, fale sim, fale não, não é isso não. É um robô que é altamente especializado e treinado humanamente para responder as suas dúvidas. Não tem porquê a pessoa me interromper num minuto de lazer meu, que é pouco, para poder falar de trabalho. E aí eu não gosto mesmo. Então, e eu não quero ser bravo, gente, eu não quero ser chato. Só que aí tem outra questão, né, que eu nasci na cruz da limitação. Então, isso, já vamos aproveitar e vamos falar sobre isso também. O que é? É muito louco isso, gente. O que é a cruz da limitação? Bom, a cruz, assim, vamos falar o tema. O tema é Cruz da Encarnação. É o propósito de vida de uma pessoa. E eu nasci, gente, com o propósito de vida de limitar as pessoas. Então eu sempre vou atrair pessoas que vai dizer alguma coisa que não deveria dizer
para eu falar para ela, epa, chega, aí não. Se você está passando dos limites, eu tenho que te interromper. E isso é normal na minha vida. É o que acontece o tempo todo, porque esse é o meu propósito de vida. Então lembra que eu disse no choice? Né? Inclusive essa era uma frase muito repetida pelo Ra, que é uma das pessoas que, o recebedor do conteúdo lá, que recebeu essa informação em Ibiza, que a gente também vai falar sobre isso no aulão do dia 15 de novembro. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Entra lá, arquétipos.com.br e se inscreve no aulão. A gente não tem escolha, gente. E eu não tenho escolha em limitar as pessoas. Eu sou obrigado a limitar as pessoas. Então, o tempo todo, com os amigos, com a família, com os desconhecidos, vai acontecer situações, isso é muito louco, que eu vou ter que limitar as pessoas. Então, inclusive, esse tipo de situação, que é quando eu tô ali na praia, o pouco de tempo de lazer que eu tenho, e aí aparece alguém que quer falar sobre trabalho. Eu não quero falar sobre trabalho, gente. Sabe quantos amigos terapeutas eu tenho? De vir na minha casa, de sair. Eu trabalho nesse mundo, gente. 0. Eu não quero ter que falar de terapias com os meus amigos. Quando eu saio, gente, eu quero tomar uma gelada, eu quero tomar uma caipirinha. Uma cerveja já é mais difícil, mas uma caipirinha, uma bebida. Eu quero descansar, eu quero relaxar, eu quero esquecer que o mundo existe. Eu quero estar ali naquele momento, olhando pra praia se eu estiver na praia, olhando nos teus olhos se eu estiver falando com você, conversando com você, trocando uma vibe incrível, trocando uma experiência incrível, sem falar de trabalho. Simples assim. Sempre vai ter alguém que vai chegar e falar de trabalho. Porque essa é a minha cruz, esse é o meu propósito de vida. E se não for isso, vai ser outra coisa. Mas é bom a gente levantar a bandeira e falar, olha, não gosto. Então, pra gente evitar esse tipo de problema, a gente não cruza essa linha, tá? Já é um problema menos. E eu sempre tive essa questão de as pessoas, falando ainda da cruz de encarnação, tá? Que é o propósito de vida do ser humano. Eu sempre tive essa coisa de as pessoas acharem que, Roberto, eu tinha a impressão de que eu não podia dizer tal coisa pra você porque você ia ficar bravo. E não, eu não vou. Né? As pessoas têm a impressão de que eu estou bravo o tempo todo, de que eu vou explodir o tempo todo. Quando a gente fez o lançamento na Bienal, eu contratei um dos meus melhores amigos para trabalhar comigo lá. Né? Inclusive eu me hospedei na casa dele em São Paulo. Ele falou, se você quiser pode ficar aqui em casa. Eu falei, então eu vou ficar na sua casa, daí a gente já vai junto, né, e tal. E aí eu fiquei na casa do Ed, lá em São Paulo. E foi muito legal. Só que todos os dias ele achava que eu tava bravo. Ai, meu Deus. E aí, acho que, eu não lembro quantos dias que foram de Bienal, a Bienal de São Paulo. Foi muito legal aquele ano. Mas no último dia, eu falei pra ele assim, mas por que todo dia você me pergunta se eu tô bravo? Dele, eu não sei, eu tenho a impressão que você tá bravo, que você tá querendo explodir comigo. Daí eu, não, gente, pelo amor de Deus. Então, inclusive agora, falando disso, eu me lembrei de outras situações. Né? Eu tava na casa de uma grande amiga minha que eu adoro, a Najá, em São Paulo, e ela falou assim, Roberto, eu tenho a impressão que você não se solta, que você tá se limitando. Só que eu não tô, eu sou assim. E aí, eu nunca entendi muito por que as pessoas tinham essa impressão de mim. Né? Eu fui um garoto, na adolescência, por exemplo, eu não aproveitei muito minha adolescência. Primeiro porque eu tava trabalhando, eu trabalhava demais, a gente era muito pobre, eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe, e eu sempre tive esse senso de responsabilidade em casa. Mas eu não aproveitei muito minha vida, sabe? Eu não saí, não beijei, eu não curti a minha adolescência como os adolescentes curtem, né? Inclusive é um arrependimento que eu tenho. Eu gostaria de ter, né, talvez encontrado tempo para aproveitar um pouco mais, para me jogar um pouco mais. Mas a minha cruz de encarnação, o meu tema de vida, que é o tema da limitação, ele me limita o tempo todo. Então não é só vocês que têm essa impressão de mim. Eu também tenho essa impressão de mim mesmo, né, que eu estou limitado. Essa é a resposta, é a pergunta, é a forma correta de falar isso. Eu estou limitado. Né, eu não deveria fazer isso. Eu não deveria avançar o sinal, por exemplo. Eu não deveria, se eu percebo alguma coisa, eu não deveria. Então, a gente chama isso de bom senso, né? Mas é muito mais embaixo o buraco. Porque por mais que uma pessoa tenha bom senso, se ela não nasceu na cruz da limitação, ela não vai estar limitada. Ela vai ter um pouco mais de liberdade com a vida. Né? Como, por exemplo, o meu marido. O Ivan, ele é nascido na cruz da encarnação.
Então a cruz de encarnação dele é a cruz da encarnação. Então ele tem que lidar com temas relacionados à encarnação, que não tem nada a ver com morte, tá, gente? Que inclusive eu já tive análise com pessoas, né, profissionais que falaram, tem que lidar com morte o tempo todo. Depois que eu estudei de verdade, que hoje eu sou formado nisso, uma das minhas especialidades, inclusive, é o tema de vida, o propósito de vida de uma pessoa. Eu consigo ver qual é o propósito de vida dela, através do mapa dela. E aí, quando eu tava fazendo lá, eu vi que não era bem assim, né? Quando eu estava estudando o curso. O Ivan, ele nasceu na cruz da encarnação. Ele não tem a cruz da limitação, não é que nem eu. A menos que ele esteja perto de mim para ser influenciado por todos os meus arquétipos, que vão influenciar ele com que ele haja dentro de uma limitação, porque esse também é um dos meus arquétipos, ele não tem isso. E aí eu percebo, né, eu fico observando, né, o indivíduo vivendo a vida dele, sendo ele mesmo, né, sem a minha interferência. E aí eu percebo, gente, que ele é exatamente o oposto de mim. E claro, quando a gente olha o mapa, a gente vê também que é completo oposto, né? Que a gente só atrai o oposto de quem nós somos. Mas, mais do que isso, né, ele vive, eu não vou dizer a vida que eu queria viver, mas a forma de ser... ai meu Deus, qual é a palavra? A forma de estar disponível para as pessoas, para a vida, é aberta, a minha é fechada. Embora eu gostaria de ter amizade com as pessoas. E ele não. Olha que loucura isso, gente. O aberto para ter amizade sou eu. O fechado é ele. Mas quem olha tem a impressão de que o aberto é ele e não eu. Olha que loucura isso. E isso eu tenho ouvido desde criança. Então assim, desde criança, em casa, as pessoas diziam que eu era muito fechado. E eu não sou. Que eu era muito... é fechado mesmo a palavra, gente. Não tem outra palavra pra isso, eu acho. Não chega a ser antissocial, porque eu nunca fui antissocial. Eu gosto de falar com as pessoas, né? O que eu não gosto é de estar no meio do povão. Isso eu não gosto mesmo. Inclusive eu moro aqui do lado de uma praia, que é uma praia bem familiar, e eu não vou por conta disso. Eu não gosto por conta do barulho, né? Eu gosto de, quando eu estou na praia, eu gosto de estar na praia. Eu gosto de ouvir o barulho da onda, eu gosto de sentir areia no pé, eu gosto de olhar pro céu e ver as nuvens passando, eu gosto de filosofar na praia, né? Eu vou pra praia pra isso. E aí quando você tá lá no meio do povão, é muita gritaria, é muita música, e cada um ouve um tipo de música diferente, já me dá um desespero, eu já quero sair dali, que é a autoridade interna falando, esse não é um lugar pra você. E realmente não é um lugar pra mim. É pra eu estar bem, eu tenho que estar num lugar que é calmo, que é tranquilo, sem barulho. Eu falo pra minha mãe que o dia que eu mais falo é o dia que eu gravo vídeo pro canal, porque é o dia que a gente fala de 30 minutos a 1 hora, direto, assim, varado, né? E eu se eu não estiver fazendo análise, né, porque quem já fez análise comigo sabe que é complexo, né? A gente tem análise que dura 3 horas, né? É de 2 a 3 horas, dependendo da complexidade do desenho de alguém, né? Então a gente faz lá o mapeamento da pessoa, que é grande, né? E não paro, né? É uma palavra atrás da outra ali, porque não dá tempo de parar. Você precisa falar tudo que a pessoa precisa saber para que ela saia dali andando corretamente, né? E é assim que funciona. Então, eu gosto muito de ter contato com as pessoas, eu gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de me conectar com as pessoas, mas a minha cruz de encarnação, que é a cruz da limitação, faz com que as pessoas achem que eu estou limitando elas, que elas não devem passar daquela linha. E na verdade devem, eu gostaria que passassem, né? Com bom senso, é claro, né? Com bom senso. Mas sim, gostaria que as pessoas falassem mais comigo, gostaria de ter mais interação com as pessoas. E o mais louco de tudo, gente, é que eu sou gerador manifestante. Os geradores manifestantes, eles têm uma aura aberta e envolvente. Então todo mundo quer falar com você. Olha que loucura isso, gente. Presta atenção. Todo mundo quer falar comigo, mas quando as pessoas me encontram, porque daí entra em contato com a aura, né? O campo áurico da pessoa, aí elas já ficam meio ressabiadas por conta da limitação, que elas não sabem nem de onde que vem, mas elas têm a impressão que eu estou limitando elas, que na verdade é a minha cruz de encarnação. Então, a gente volta lá no raciocínio do no choice, sem escolha, ou seja, sem livre-arbítrio. Eu não tem nada que eu possa fazer para melhorar isso. O que eu poderia fazer é passar o dia inteiro rindo com um sorriso artificial, para que as pessoas achem que eu estou feliz, quando na verdade eu já estou feliz. Só que eu estou feliz com a cara feia. E essa é a minha cara. Eu tenho uma cara feia mesmo, não tem muito o que fazer.
Tem gente que me acha simpático com a minha cara feia, né? Que eu não sei. Eu acredito, de acordo com o meu mapa, né? Não tem nem a ver com o que eu acredito mentalmente. De acordo com o meu mapa, eu tenho lá o canal do carisma. Então, o carismático existe com no choice, sem escolha, né? Então, querendo ou não, eu vou ser carismático, até para que o meu papel de gerador manifestante, seja feito para que as pessoas me enxerguem e venham ao meu encontro, mas só passem. Olha que loucura isso. Tô fazendo uma análise de mim mesmo aqui. Mas só passem da linha, da limitação, se for correto para elas. Faz sentido para você o que eu tô falando? Porque isso vai ser assim para você também, de acordo com o teu mapa. As pessoas vão te respeitar ou não, de acordo com o teu mapa. E até o não respeitar, se estiver de acordo com o mapa, vai ser bom para você. Porque você entrou no relacionamento da forma correta. Você não precisa se preocupar se o casamento vai dar certo ou não. Você está no relacionamento da forma correta. E gente, o buraco é mais embaixo ainda. Vamos falar sobre isso agora. A questão de se preocupar se o relacionamento vai dar certo ou não. Aí a gente volta na questão que a gente estava falando lá atrás, dos casamentos. Que antigamente tinha que durar, e a gente ainda tem essa questão mental de achar que o casamento tem que durar. Será que o meu relacionamento vai dar certo? Será que eu vou dar certo com fulano, com a fulana? Essa é uma questão trivial da mente, não é uma questão do desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano, ele só quer saber de estar aqui agora. As questões do passado e do futuro, elas, é claro que elas existem dentro da cabeça de cada um, de acordo com o desenho de cada pessoa. No meu caso, o amanhã não existe e o passado não importa, né? De acordo com o meu desenho. E eu penso exatamente assim. Para mim o que importa é agora. Tanto que quando eu estou conversando com alguém, né, eu não ligo pro meu celular. Eu não olho no meu celular, eu não pego o meu celular na mão. A menos que a gente fale, vamos tirar uma foto? A menos que a gente fale isso. Eu não quero saber quem tá me mandando mensagem, porque aquilo lá é quando eu não tenho mais nada para fazer, eu vou fazer aquilo. E me incomoda bastante quando eu estou conversando com você e você começa a olhar no teu celular, e você começa a pegar o teu celular. Eu perco o tesão na hora, gente. Eu perco a vontade na hora de falar com a pessoa. Eu não quero mais falar com você. Porque se a minha companhia não é o que te importa, né, que já é um pouco tempo que eu dou para as pessoas. O pouco que eu dou, elas não dão valor, então eu prefiro não dar. Né? Então, nesse caso, vai brincar com o teu celular e eu vou brincar com o meu. É assim que funciona. E até isso tem a ver com a cruz da limitação. Né? Porque eu limito a pessoa, eu faço ela entender, sem querer, querendo, né, que aquilo que ela está fazendo está passando do limite, da limitação. Né? Então, é complicado, mas é assim que funciona o mapeamento arquetípico. Cada pessoa tem o teu, cada pessoa tem os seus arquétipos, e por mais que você queira viver algo mental, você até pode, porque tudo que a gente planeja, a gente faz, né? Tudo que é planejado, a gente consegue se desenvolver e fazer. Eu, há 6 meses atrás, eu não tinha a menor noção de que isso aqui estaria pronto hoje. Então nós temos aqui uma cartilha de colorir, vou até mostrar pra vocês. Olha que bonito que ficou, gente. Ficou lindo. É mais ou menos assim, ó. Ela é uma cartilha que tem... Olha, falando de cruz de encarnação, abrimos bem na página da cruz de encarnação. Nossa, não tem mais nada mais interessante. Vou pegar uma parte aqui, ó. Então a gente é mais ou menos assim, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a introdução, tal. Aí, depois que passa toda a estrutura da cartilha, aqui você começa a escrever os dados. Então você vai escrevendo os dados de uma pessoa. Então você vai preenchendo de acordo com o mapa. Aí você colore aqui, deixa eu ver. É o design. O design é o desenho da pessoa, é o mapa da pessoa, é o inconsciente. Tá? Aí depois tem a personalidade, que é a mente que mente. Depois a definição, o que é definido na pessoa. Então eu explico o que é, e na próxima página você pinta de acordo com a tua definição. Depois eu explico o que é os centros, ó, os 9 centros, e na próxima página você aprende mais um pouquinho, e depois você pinta os 9 centros que são coloridos. E assim por diante, a gente tem uma cartilha toda completa, é uma cartilha de imersão mesmo, tá? É uma cartilha toda completa, com canais definidos, as portas,
os nomes de cada porta, a cruz de encarnação, aí tem uma página para você fazer a tua cruz de encarnação também, os trimestres, que são os quartos, tá? Então aqui é para você poder entender qual é o teu quarto, o que isso significa, e aí aqui para você fazer na prática, aí aqui nessa página é completo, então você tem uma página completa para você poder fazer tudo o desenho de uma pessoa, de qualquer pessoa que você quiser, para você ver se você realmente entendeu. Então é muito legal esse material que a gente desenvolveu. Há 6 meses atrás, eu não imaginava que isso estaria pronto hoje, né? E ele ficou pronto. Olha, aí a gente tem, opa! A gente tem aqui o baralho, então olha a experiência, gente, coisa mais linda do mundo. Então você abre a caixa, tá errado, vai desse lado. Deixa eu arrumar aqui o ladinho correto para vocês. Pra você ver exatamente como deve ser visto. Então é assim. É basicamente assim. Então quando você abre a caixa, abriu a caixa, a primeira coisa que você vai ter aqui vai ser o folder. Esse folder aqui, que é o folder explicativo. Então você consegue abrir ele e entender como que funciona cada carta. Então tem a parte de trás da carta aqui no meio e a parte da frente da carta aqui na frente. E aí vai tendo cada uma das cartas. E aí, como que funciona é mais ou menos assim, ó. De acordo com isso aqui, você coloca a carta aqui e você vai ver aqui a descrição de cada um dos pontos que estão aqui. Aí quando você vira, é a mesma coisa aqui, ó. Então você tem aqui a explicação da carta de cada uma das coisinhas. Mas tá lá no nosso site, você consegue ver lá de forma bem descrita, se você quiser ver. O que eu quero dizer é que, há 6 meses atrás, isso aqui nem passava na minha cabeça, né? Embora tudo isso estava pronto, né? Eu já tinha decidido que eu ia desenvolver um material no momento oportuno e que esse momento chegaria um dia, mas eu não imaginava, gente, que eu fosse fazer isso tão rápido. E aí faz só 6 meses, já tá tudo pronto. Inclusive acabei de receber todo o meu estoque de baralho, de livro e de cartilha. A gente tinha recebido 50 de cada. Nós estamos de Casa Nova, Gráfica Rocha, em Palhoça. Um beijo, Gráfica Rocha, muito obrigado pelo carinho. Eles estão fazendo todo esse trabalho para nós, um trabalho maravilhoso, uma qualidade assim excepcional. E o livro que eu não mostrei, né? Então o livro, quando você abre ele, você vai ter a carta aqui, a mesma carta do baralho, aí em volta aqui a explicação da carta, todas as palavras-chave que já tem lá na carta, mas o diferencial do livro é que ele tem aqui nessa página a explicação de cada uma das coisas que estão aqui nessa página. Então você consegue entender cada um dos seus arquétipos. Então vamos supor que você tenha os 26 arquétipos definidos, então você vai lá, abre a página no arquétipo que você quer saber, e aí você vai ver a explicação da carta, ou seja, você não precisa do baralho se você não quiser, tá? É que o baralho, ele é muito legal ter por outras questões, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas você não precisa. Você vai ter as informações da carta aqui e as informações de cada um dos pontos que estão escritos aqui na carta. Então, é um material bem completo, é um material técnico, é um material que vai ajudar muitas pessoas a se entender melhor, a se conhecer melhor, né, como mapeamento, e inclusive você já pode, a gente ia vender, só lá no dia do aulão, mas ele já está aberto lá já no nosso site. A gente está aproveitando lá o tráfego, que a gente está tendo um tráfego de 16 mil pessoas mais ou menos todos os dias entrando no site. Então é maravilhoso poder saber que tanta gente está em busca de um autoconhecimento diferenciado, que faz com que você realmente saiba que você não precisa... A gente vai deixar isso para falar no próximo vídeo. Você não precisa começar a criar aí historinha na sua cabeça de eu vou cocriar tal coisa, eu vou... Porque isso quem tá dizendo é a mente. E a mente mente. Pra quem se lembra, pra quem acompanha o meu canal há muito tempo, lembra que lá atrás eu falava que eu queria uma máquina? A máquina custava caríssimo. É uma máquina de estética, porque eu sou formado em estética, né? E também. E eu queria muito essa máquina. Era meu sonho ter essa máquina pra trabalhar. Mas a máquina custava caríssimo, era mais caro que um apartamento. E aí, as pessoas torciam por mim lá no começo do canal. E quando eu finalmente consegui o dinheiro para comprar a máquina, não era aquilo que eu queria. Mas aí eu já estava vivendo de acordo com o meu mapa. Então eu sabia que era que se eu pagasse, eu teria jogado o dinheiro fora. E isso é uma decisão da mente. A decisão de querer a máquina, eu que quis
Que aí entra essa questão da cocriação, que a gente fala, eu vou cocriar, e você começa a imaginar e começa a pensar, e aí você tem algumas situações neuronais da sua cabeça que fazem com que tudo aquilo comece, tipo Instagram, Facebook, que você fala alguma coisa e aí começa a ver aquela coisa aparecendo ali, o cérebro ele tem o mesmo poder. Então quando você quer alguma coisa, que você começa a cocriar aqui na tua cabeça, você começa a só ver aquele carro daquela cor, né, daquela marca que você queria, que você disse que você quer, porque é igual. Então tem uma ligação inclusive entre o que o Facebook, Instagram e Google faz com o que o nosso cérebro faz. É por isso que a gente se identifica tanto com essas redes sociais, com esses mecanismos de busca, porque tem a ver com algo que a gente já conhece aqui dentro, tá? E aí tem a ver a questão da cocriação. A gente consegue cocriar? Consegue. Tudo que a gente planeja, a gente faz. Eu planejei isso aqui, eu fiz. Né? Foi planejado mentalmente, eu queria fazer isso aqui. Né? Mas foi de acordo com a minha autoridade sacral. Né? Foi de acordo com a minha autoridade interna. Foi de acordo com a minha estratégia. Eu esperei um momento. Né? Eu não estava pensando mais em fazer, mas eu tive um problema. Os problemas, gente, olha que incrível isso. Até os problemas, quando eles aparecem, se você estiver vivendo de acordo com a sua autoridade e sua estratégia, os problemas se tornam uma solução. Porque eu, oferecendo o curso, né, o curso de desenvolvimento humano, lá no nosso site, a gente tinha que usar uma cartilha, né, que era uma cartilha oficial do curso. É uma das cartilhas oficiais do curso. E aí, como eu sou o professor do curso, eu tinha que fazer propaganda do meu curso, porque senão como que eu vou vender o curso? Aí eu coloquei lá no meu site a capa da cartilha. Aí, uma pessoa que tinha os direitos autorais daquela capa, entrou em contato com a matriz lá dos Estados Unidos e falou assim, olha gente, o Roberto está usando a capa que eu tenho direito autoral, ele não tem. É o direito autoral sobre aquilo, para fazer propaganda. Então eu não quero que ele use. E aí, eles entraram em contato comigo e falaram, olha Roberto, a gente está tendo um problema aqui com essa pessoa que está falando que você está usando material que você não tem direito no teu site, direito autoral. O que você vai fazer? Você tem que tirar pra gente poder te certificar. Eu falei, não gente, isso não tem problema nenhum. Então eu crio o meu próprio material. Ok. Então, um problema apareceu para que eu possa desenvolver o meu próprio material. E hoje eu tenho o meu próprio material validado de forma original, de forma correta. Porque um problema apareceu, né, de alguém que estava tentando me prejudicar e acabou me fazendo um favor. Então, quando você está vivendo o teu mapa da forma correta, como ele tem que ser vivido, você tem que esperar a coisa acontecer. Eu esperei. Eu não fui lá fazer material. Né? Eu estava fazendo a coisa correta e aí no meio do caminho correto surgiu esse problema e eu tive que me ajustar. Só que o ajuste me favoreceu. E eu percebi, olhando para trás, que todos os ajustes que eu fiz nos últimos anos foram de acordo com a minha autoridade interna e todos eles me beneficiaram. Então, assim, é ajuste que você fala assim, ajuste de costura, sabe quando você quer ajustar uma calça para ficar mais bonito no teu corpo? É igualzinho. Você ajusta, parece que é um problema, né? Principalmente para mim, eu sou preguiçoso, gente, eu não gosto de fazer as coisas. Então, quando eu faço, tem que ser muito bem feito, para não ter que fazer de novo. Então, o problema de ser quem eu sou é que eu sou perfeccionista e preguiçoso. Gente do céu, pensa numa pessoa que vive numa prisão, sou eu. Porque quando eu vou fazer alguma coisa tem que ser muito bem feito para não ter que fazer 2 vezes. E às vezes a gente tem que fazer 2, 3 vezes, que foi o caso dos baralhos que me deu problema na minha mão, inclusive. Você percebe que até as coisas ruins, as coisas erradas, são coisas que surgem no meio do caminho para poder ajudar você a se desenvolver na vida? E aí, gente, hoje eu tenho aqui um material todo original, desenvolvido de forma autêntica, por conta de um problema que surgiu no meio do caminho. Então, se você está encontrando resistências na vida, tem 2 coisas para te falar. Primeiro, você não está entrando na forma correta dentro dos relacionamentos, dentro das oportunidades que estão surgindo na sua vida. E a segunda coisa é que quando você entender de fato o que é a tua autoridade, tua estratégia, e começar a usar elas a teu favor, até aquilo que parece resistência não vai ser resistência, vai ser a solução do teu problema, que você nem sabe que existe uma solução
algo maior, né, para aquilo que você está esperando. Eu falei no vídeo anterior, né? Ai, se você não conseguiu, é porque Deus tem algo maior para você. Realmente, eu acredito nisso. Eu não só acredito, como eu materializei coisas que eu não sabia que eu ia materializar, foi acontecendo no meio do caminho, e que são melhores do que eu imaginava. Então, hoje eu posso falar isso pra vocês de causa vivida, eu vivi isso. E eu quero que você possa viver essa vida também. Uma vida onde você materializa coisas que você nem sabia que estavam para ser materializadas na sua vida por conta de um problema que surgiu no meio do caminho, por exemplo, né, se for o caso, que foi o meu caso, nesse caso, mas que acabou me fazendo muito bem. E tudo bem que custou um pouco a minha saúde, né, da minha mão, mas eu tô tranquilo, porque eu acabei resolvendo algo que eu precisava resolver e da melhor forma possível, que eu nem imaginava que fosse resolver da forma correta. E aí, veja o resultado, né? Então agora estamos aí, hoje de curso pronto para ser vendido, de material pronto para ser vendido, e as pessoas entregando conteúdo de qualidade gratuito aqui para vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, pra gente terminar esse overview. Que na verdade não terminou, a gente ainda precisa falar um pouquinho do perfil, a gente precisa falar de algumas outras coisas que são importantes também, tá? Inclusive a cruz de encarnação, que a gente já falou hoje, eu não vou voltar nesse assunto, tá? Porque é só uma pincelada mesmo para você entender que tá lá. Depois a gente volta para falar da cruz da encarnação. O que é a cruz de encarnação, como que ela funciona e todos os detalhes dela, a gente vai fazer um vídeo só para ela. Mas aqui a gente ainda tá fazendo um overview. Então esse foi o segundo overview, amanhã a gente vem com o terceiro e último e daí a gente começa com um conteúdo destrinchado para vocês. Por favor, gente, por favor, deixa um comentário, se inscreve no canal, curte, gente, deixa um joinha que não custa nada pra gente saber. É porque assim, ó, o que acontece? Quando você assiste o vídeo 100 vezes, aparece lá, olha, teve 100 visualizações. Mas, quando você curte, você só pode curtir uma vez. Então eu consigo ter uma visão melhor de quantas pessoas passaram aqui e curtiram. Porque se você assistir 200 vezes, dá a impressão que 200 pessoas passaram por aqui. E isso não é verdade. Então, você pode assistir várias vezes. Se você curtir, eu vou saber, olha, teve 15 pessoas curtindo, então 15 pessoas assistiram no meu canal. Eu tenho certeza que 15 pessoas assistiram. Me ajuda a entender o meu público e me ajuda a eu saber o que eu trago de conhecimento para vocês no futuro, tá? É que a gente vai ter que estruturar isso aí melhor pra gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!